Vamos tentar descobrir se existe alguma relação entre a espiritualidade, a ciência e a filosofia. Lembrando que hoje, no Brasil, em torno de 92% da população acredita que existe algo além da matéria. Tem algum tipo de religião ou crença religiosa. A espiritualidade é aquilo que a gente define como uma relação do ser pessoal com o transcendente. Na grande maioria das vezes, esse transcendente é denominado, é chamado de Deus. Isso é espiritualidade. A religião é o conjunto de leis, de dogmas, hierarquia, para facilitar esse acesso da espiritualidade com o transcendente. Isso é a definição de religião. A ciência é uma explicação, é uma maneira de investigação observacional para explicar um fenômeno através de leis naturais, aquelas que são palpáveis. E a filosofia? A filosofia, por sua vez, é um amor à sabedoria. Esse amor à sabedoria ele é experimentado apenas pelo ser humano, que ele é consciente da sua própria ignorância. Então, só sei que nada sei. Isso é uma grande filosofia, se muito bem pensada. É interessante a gente pensar que a ciência com a filosofia tem basicamente ali os mesmos destinos, buscam as mesmas coisas. Por quê? A ciência, ela busca através de algo palpável explicar aquilo que ela está presenciando, um fenômeno. A religião, a espiritualidade, busca através do espiritual, de um ser transcendente, explicar aquilo que a ciência principalmente não consegue explicar. Por isso que as duas vivem ali lado a lado. E por isso que na nossa história, grandes padres, bispos, papas e artistas transitavam entre um e outro. Os padres eram artistas, os artistas eram extremamente religiosos e estudavam sobre a religião. Podemos dizer também que existem aí uma diferença, uma linha sobre as teorias do surgimento de tudo, que são as principais dúvidas da ciência e da religião. Essas teorias são o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é aquela quando se interpreta a Bíblia ao pé da letra, onde tudo foi criado em poucos dias, onde foi criado de maneira gradativa, um dia após o outro. E a ciência evolucionista é aquela principalmente da teoria de Darwin, onde as coisas evoluem. Darwin escreveu a sua mais importante teoria no livro chamado A Origem das Espécies. E o que foi que ele escreveu? Não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas as que mais se adaptam às alterações do meio. Ele não disse que o homem veio do macaco, mas ele disse que, de acordo com a sua teoria da evolução, o homem e o macaco tiveram um ancestral comum, que não é homem e nem macaco. Olha como a gente pode manipular a ciência, tanto como manipular a espiritualidade, que na verdade é uma religião. Será? Religiões, pessoas que utilizam a crença de outras pessoas, costumam hoje em dia manipular muitos dados, sejam científicos, sejam espirituais. E como se manipula um dado espiritual? Através de interpretações, das múltiplas interpretações dadas à mesma leitura composta no livro utilizado para aquela religião.
A ciência, ela busca e investe anualmente bilhões de dólares em vidas em outros planetas. Eu buscando o quê? Ela busca enxergar e achar vidas em outro planeta, tal como nós conhecemos, essa vida material, da mesma maneira que nós conhecemos. Em contrapartida, a religião, a espiritualidade, e falando um pouco agora do espiritismo, aquele espiritismo que foi decodificado por Allan Kardec, que é uma interpretação de passagens bíblicas com uma visão um pouco diferente das que são aplicadas em algumas igrejas. Allan Kardec, através do espiritismo que ele decodificou, e que é um espiritismo cristão, por quê? Porque senão o espiritismo se chamaria kardecismo. Mas não, é espiritismo. Quando diz espiritismo kardecista, é pelo fato das diversas religiões espiritualistas, reencarnacionistas que existem no mundo. Então, Kardec, ele fez um trabalho junto com o mundo espiritual para descrever algumas passagens da Bíblia. E os espíritas acreditam que existam vidas em todos os planetas do sistema solar. E também de outros planetas. Mas como que a ciência não acha isso? A ciência não encontra essa vida, pois as vidas vividas em outros locais são numa densidade diferente, são de uma maneira espiritual e não aquela matéria que a ciência está vendo e que nem sempre consegue provar. Nós estamos aí acompanhando em pleno ano de 2023 várias coisas que eram totalmente verdade e que depois de um tempo deixaram de ser totalmente verdade, às vezes passando a ser mentira. Isso é a ciência. A ciência ela é mutável. Então nem sempre é exata. Agora, falando um pouco de antigamente, da filosofia, aquele que inventou o termo filósofo, Pitágoras. Pitágoras, ele nasceu na Grécia e ele foi aquele que inventou o teorema de Pitágoras, que é o mais conhecido, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pitágoras ele conseguiu achar uma fórmula para achar um outro lado do triângulo que estava faltando e com isso facilitar nas construções de antigamente, porque muitas vigas de paredes, inclusive até hoje, utilizam esse teorema de Pitágoras para se calcular o tamanho correto que a viga tem que ter de sustentação. Mas as pirâmides que foram construídas de maneira ali triangular e várias outras construções são antes de Pitágoras. Mas Pitágoras escreveu só isso depois? Sim, porque isso era um conhecimento que era passado de pessoas para pessoas. E Pitágoras teve a oportunidade de estudar com os egípcios. Estudando com os egípcios, Pitágoras teve a chance de conhecer escrituras babilônicas. E ele descobriu, através de um disco de argila, onde os babilônicos armazenavam os seus dados. Era como se fossem os livros de antigamente. Eram em tabletas de argila e lá estava o famoso Teorema de Pitágoras, escrito há 1000 anos antes de seu nascimento. E que nós só tivemos conhecimento de que foi Pitágoras que escreveu 900 anos depois, através de Herócles, de Alexandria. Ele escreveu os versos dourados de Pitágoras. E olha só, e Herócles, ele é conhecido como um filósofo neoplatônico, mas a sua única obra que foi 100% conclusa foi os versos dourados de Pitágoras. E Pitágoras é conhecido atualmente pelo seu teorema
na matemática e não na filosofia, termo que ele inventou, e esse teorema sequer veio dele, mas ele foi o responsável por divulgar isso, e apenas 900 anos depois de sua morte, que as pessoas tomaram conhecimento de que ele tinha aplicação concreta sobre esse teorema. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os versos dourados de Pitágoras. Eu vou ler alguns. Vocês vão fazer uma relação. Se esses versos dourados escritos há 500 anos antes de Cristo têm alguma relação tanto com a ciência que nós vemos hoje em dia, em busca de uma vida saudável, e também com religião, inclusive a religião cristã. Pitágoras dizia em seus versos: honra da mesma forma teus pais e aqueles mais parecidos com ti. Não faça nada de mal, nem na presença dos outros, nem em particular. Tá aí. É algo que a gente comenta até hoje, né? Vamos nos comportar, gente. Ensinamento para filhos, para todo mundo, inclusive para nós mesmos. A gente sempre tem que honrar os nossos pais, nos comportarmos de maneira adequada, porque a gente sabe que se ninguém estiver vendo, a gente está sabendo o que a gente está aprontando. E há muitos tipos de raciocínios entre homens bons e maus. Olha a pluralidade de conhecimento que já existia naquela época e que isso pode ser observado por Pitágoras. Consulta e delibera antes de agires, para que tu não possas cometer ações tolas. Vamos pensar antes de agir, fazendo favor? Pitágoras já nos disse isso há mais de 2.500 anos atrás. Nunca permitas que o sono feche tuas pálpebras depois que tu foste para a cama. Será que isso daqui não serve para a gente evitar que o sono apague aqueles objetivos que precisamos cumprir e que nos leva a procrastinar no dia seguinte e no outro também? Qualquer dia eu gravo aqui um vídeo sobre procrastinação. Em que eu fiz errado? O que eu fiz? O que eu omiti? E o que eu deveria ter feito? Vamos lá. Pitágoras nos pediu para refletir. E se nesse exame descobrires que fizeste algo errado, reprova-te severamente por isso. Portanto, vamos observar as nossas ações, nos julgar, nos condenar, no sentido de aprender com esses erros para não errar novamente. Também saberás que os homens atraem por si só suas próprias desgraças, voluntariamente e de livre escolha. Será que isso tem a ver com aquele eu penso e eu atraio? Será que tem a ver com diga-me com quem andas e te direi quem és? Pelo fato de você atrair aquilo que você, do meio que você está participando. E ele dizia ainda: infelizes são eles, não veem nem compreende que o seu bem está perto deles. Olha lá, ele estava praticamente nos chamando de cegos, já há 2.500 anos atrás, dizendo que a felicidade mora ao nosso lado e que nós não temos a capacidade de abrir os olhos para enxergar essa felicidade. E ele dizia que a raça humana é divina. A natureza sagrada revela-lhes os mistérios mais ocultos. Ele, como um grande filósofo, já tinha o costume de consultar a natureza sagrada. Se ela te comunicar os seus segredos, executarás facilmente todas as coisas que eu te ordenei. Ele está praticamente ordenando, mandando que nós sigamos os seus versos dourados. E ele ainda diz que, se a gente prestar atenção direitinho no que ele está falando e estudar a natureza sagrada de tudo aquilo que nos cerca,
a gente vai seguir esses passos da maneira mais fácil e natural possível. E pela cura de tua alma livrarás ela de todos os males e de todas as aflições. Ele já disse em alguns versos anteriores, que eu não estou lendo para vocês, mas que vale a pena todos vocês buscarem os versos dourados de Pitágoras, que nós devemos nos abster de excessos, tanto alimentares como os excessos de bebidas, principalmente de bebidas alcoólicas, que a gente deve se abster do excesso de, digamos, perder a cabeça. E ele dizia: deixa-te sempre guiar e dirigir pelo entendimento que vem de cima e que deve segurar as rédeas. Quem manda é o cara lá de cima. Nós obedecemos, mas para obedecer, nós devemos ter conhecimento naquilo que ele nos ensinou. Senão a gente não vai obedecer. A fé, ela é diretamente proporcional à quantidade de conhecimento que nós temos. Não tem como você criar uma fé em você, você viver de uma fé se você não tem conhecimento naquilo. Não vai vir do nada. A busca deve ser ativa por nós mesmos. E quando, depois de ter te privado o teu corpo mortal, privado no sentido de viver de maneira regrada, estudando e praticando todas essas orientações que ele nos passou, nós chegaremos no mais puro paraíso. Ele já nos disse isso há 2.500 anos atrás. E até hoje nós não aprendemos o que isso significa. E por último, ele nos disse: serás um Deus imortal, incorruptível, e a morte não terá mais domínio sobre ti. Será que ele quer dizer que a vida espiritual continua? Que nós temos essa vida material, que não é fácil, que a gente sofre, que estamos aqui para aprender. Nos seus versos, ele teve a oportunidade de nos transcrever vários passos que devemos seguir. Assim como Jesus fez há 2.000 anos atrás. Pegando o Antigo Testamento, transformando no Novo Testamento, de linguagem ainda através de parábolas, mas que foram explicadas assim, de maneira mais simples, como um beabá, infantil, por Allan Kardec. Allan Kardec não modificou a Bíblia. Allan Kardec não modificou as palavras de Jesus. Ele trouxe uma nova explicação sobre isso. Nós estamos recebendo essas lições de maneira simples a nos entregar passo a passo daquilo que devemos fazer, para assim encontrarmos e termos a oportunidade de viver a felicidade eterna. Não neste mundo, mas no mundo lá de cima. Porém, a partir do momento que nós sabemos que existe essa felicidade eterna dentro dos nossos corações, que essa fé e essa crença é verdadeira, nós iremos seguir os passos, sofrendo, porém felizes, pois saberemos que estamos caminhando em busca de um objetivo. Fiquem com Deus e espero que tenham gostado.